Olá, turma boa, tudo bem? Bom dia para todos. Espero que estejam revigorados aí depois desse período de férias, de festas, né? Que todos estejam bem, apesar da situação que nós estamos passando, mas que todos nós possamos estar confiantes nas nossas vitórias. Pessoal, bom dia para vocês, sejam bem-vindos em mais um semestre, nosso curso de Direito da Faculdade Florence, Ensino Superior. Esse semestre vocês já estão aí praticamente no final do curso, né, 10º período, já estão concluindo, né, o curso de Direito, já estão com muitos saberes na cabeça, é isso. E eu espero que vocês possam continuar com este ânimo, né, com esse desejo de vencer até o final. Essa nossa disciplina, esse semestre, será mediação prática, né, de mediação e arbitragem, né? É uma disciplina excelente, pessoal, porque hoje em dia está muito em voga a mediação, isso está muito em tema, a questão da arbitragem também. Isso houve aí um crescimento muito grande em relação à arbitragem, em relação a também à mediação, é isso. Todo mundo querendo conhecer, todo mundo querendo fazer também mediação e arbitragem, porque vocês vão aprender no decorrer do curso e é uma facilidade muito grande, né, para a pessoa que consegue, já no início do processo, fazer a mediação, fazer a arbitragem, é isso, no seu processo. Até porque ela vai ter aí uma solução muito rápida do seu processo, né? Mediação, arbitragem, esses meios de soluções de conflitos, eles trazem aí uma facilidade muito grande na solução de um determinado imbróglio, de um determinado problema, tá certo? E isso faz com que as pessoas gostem cada vez mais, né, da mediação e da arbitragem, tá certo? Então, é uma matéria muito boa, uma disciplina excelente. Vocês vão precisar bastante para o futuro de vocês, quer seja para advogar, quer seja para ingressar no mundo da advocacia, né, quer seja também para você prestar concursos, porque hoje cai essa disciplina também compõe as bancas de avaliações, né? E muitos conceitos, né, muitos preceitos que nós vamos dar nessa disciplina vai servir para vocês para alguma atividade de avaliativa, né, ainda que depois de formados. Então, eu peço a vocês que deem bastante atenção à disciplina, que nós possamos estar juntos. Eu não estou aqui como um reles professor, estou aqui como colaborador de vocês, tá? Quero aprender junto com vocês. E esse sistema de aprendizagem conjunto faz com que vocês também sejam meus professores, né? Vocês, ao aprender, possam me ensinar também. Nós vamos, durante esse semestre, colocar diversos assuntos, cases, para que nós possamos resolver, mas eu preciso que vocês me interrompam, eu preciso que vocês perguntem, né? Eu vou fazer perguntas para vocês vão fazer perguntas para mim, e nós vamos procurar esclarecer aí todas as nossas dúvidas, todos os as nossas dificuldades, para que nós possamos, assim, ter um rendimento melhor na disciplina. Disciplina de mediação e arbitragem, principalmente na parte prática, não tenho que ficar falando muito para vocês, nós temos que ver na prática, né? São soluções que nós temos que ver, temos que aprender essas soluções em prática mesmo. E não dá para eu fazer isso só falando para vocês, né? Eu tenho que saber qual é a dúvida de vocês, eu tenho que saber qual o problema que vocês estão passando, qual a dificuldade, para que eu possa também, né, me possa permitir que eu possa ajudar vocês neste caminhar. Bom, de início, eu já aviso vocês que nós teremos bastante cases, né, para fazer, práticos. Nós vamos ter que raciocinar, vamos ter que trabalhar em equipe, vamos ter que dar um upgrade, né, na nossa forma de estudar, para que a gente possa, mesmo durante a pandemia, nós possamos aí ter esta união no nosso estudo. Vão ter trabalhos que não vai dar para fazer sozinho, né? Vocês vão ter que ter a colaboração dos outros colegas.
né? Nós vamos aí, vamos dizer assim, vamos fazer uma audiência de mediação. Não tem como você fazer consigo mesmo, né, essa audiência de conciliação. Você tem que ter o apoio do colega, um vai ser o mediador, o outro também o segundo mediador, o outro vai ser uma das partes, o outro outra parte. Então, nós vamos precisar desse trabalho em equipe, tá certo? Durante esse semestre. Como é finalzinho de curso, eu sei que vocês estão fazendo monografia, mas estão estudando para o OAB também. Mas eu digo uma coisa para vocês: tudo aquilo que nós aprendemos, não importa qual for a disciplina, qualquer assunto que nós agregarmos ao nosso conhecimento é válido para a prova da OAB, é válido também para a monografia, certo? Porque você está inserido no meio. Tá? Quando você está discutindo algo da disciplina que é daquele meio, tudo colabora para aquilo que você está fazendo. Tá? Então, peço bastante atenção aos prazos dos trabalhos. Peço a atenção de vocês também à presença em sala de aula. Este semestre nós somos cobrados bastante em relação à presença de alunos. Tá? Eu creio que já, se não tiver, vão ter esse encontro pedagógico, vai ser explicado para vocês. E nesse semestre nós teremos as aulas híbridas, né, 100% híbridas. Como assim? Vamos ter a aula em sala de aula, presencial, dos alunos que puderem ir. E lá naquele momento da aula presencial vai estar sendo filmada também, gravada e transmitida para os alunos que estão em casa e que não puderam ir para a aula. E não é para o aluno assistir quando ele quiser. Obrigatoriamente ele vai ter que estar assistindo a aula ou presencialmente na faculdade ou virtualmente através do Meet, tá certo? Eu vou verificar aqui quem está presente. A presença vai ser marcada, tá, de acordo com quem está em sala de aula, ou virtual ou presencial, tá certo? Faz a chamada presencial, quem está lá leva a presença. Faz a chamada virtual, quem está leva a presença, tá certo? Nós temos que ter um pouco de compromisso, né? Não podemos deixar a justificativa da pandemia, tá certo? De que não pode sair de casa e também não pode estar no horário da aula em aula. Não, uma coisa assim, sem organização, tá certo? Sem compromisso também, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é sermos os melhores, tá? Para ser o melhor tem que ter compromisso, tem que ter um objetivo, tem que cumprir metas, tá certo? Eu vou pedir a vocês que durante as aulas, professor, eu não posso ir na aula presencial. Entre no horário da aula virtual e assista a aula, porque senão vai ficar com presença. Ainda que você possa assistir a aula depois, vai ficar gravada, né? Vou fazer questão de deixar gravada para que vocês possam ter esse acesso posterior, mas vai levar falta, certo? Então, vai levar presença quem estiver presente na aula presencial ou na aula virtual, certinho? Então, deixo bem explicado para depois não termos aí nenhum imbróglio a este respeito, certo? Então, as nossas aulas serão na faculdade, vão ser gravadas na faculdade. Esta semana, né? Esta semana, que é a semana de inicialização, tá? Nós vamos ter ela toda virtual, tá? Não vai ser presencial. Nós vamos ter ela toda virtual. Porém, tá certo? Na próxima semana já começamos as aulas híbridas, onde nós vamos estar em sala de aula mesmo, lógico, com os devidos cuidados de afastamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, certo? Sem ninguém pegar na mão, sem abraços, né? Infelizmente, certo? Mas vamos estar gravando a aula lá da sala de aula também. Eu creio que os líderes vão passar para vocês aí a relação de quem está habilitado a ir assistir a aula presencial, ou de fazer o rodízio, né? Talvez não caibam todos, ou se todos forem, vai aglomerar muito, então se faz aí um rodízio, tá? Uma semana, uma aula, alguém assiste, a outra equipe assiste presencial, certo? Para que a gente possa ter esse feedback com todos vocês, tá? Peço a vocês que façam um esforço. Nós estamos passando por um momento de turbulência. A turbulência, todos têm que ajudar o piloto, tá certo? Então, vamos nos ajudar uns aos outros para que a gente possa chegar ao final desse semestre também com sucesso, com louvor, que vocês possam ter um aprendizado muito bom, tá certo? Muito bom. Temos diversas novidades aí, né? Em relação ao AVA, em relação aos gostar também, tá certo? Bom, feito essas ações, todos me conhecem, sim, né,
do Florence, se vocês estão em um novo período, né, com certeza já ficaram pela minha colaboração. Ou seja, eu já colaborei com vocês em alguma coisa, espero ter colaborado em alguma disciplina. Nós vamos estar com prática de mediação e arbitragem, vamos estar também com Direito Civil 4 e Processo Civil 2, essas turmas aí vão estar comigo nesse semestre, tanto matutino quanto noturno. Tá? Então, mas pode ser que algum aluno esteja entrando agora. Esse semestre nós tivemos 608 a 700 matrículas, muito bom. O pessoal está gostando aí do eFlorence, né? Estou gostando da Florence, né? E nós estamos aí também contentes em recebê-los, né? E possa ser que algum aluno novato esteja entrando aí já no 10º período para concluir o curso aqui na Florence. Se este é o caso, meu nome é professor Marcelo Veríssimo, tá? Já sou professor da casa, como disse, há 9 anos. Estamos aqui nessa família Florence. A aula no Florence é excelente, é maravilha, porque nós somos tratados como se fôssemos famílias. Vocês vão perceber isso quem está chegando agora. E a gente tem uma satisfação muito grande em participar desse seleto grupo de professores, né, daqui, dessa instituição. E assim como vários outros professores, já estamos aqui quase 10 anos de casa, sempre com maior alegria e satisfação de estar junto com vocês, colaborando aí com o futuro de vocês também. Bom, o que mais? Vamos lá, vamos dar início, tá certo? Eu quero iniciar essa aula, depois dessas apresentações, queria que cada um de vocês se apresentasse para mim também, lá no AVA, tá? Lá no AVA nós temos aí um link, bate-papo online, está dentro da nossa aula, bate-papo online. Eu queria que cada um de vocês fizesse lá uma apresentação, tá, de quem é você e tal. Cadê, meu Deus? Sumiu tudo aqui para mim. Eu queria que vocês fizessem uma apresentação, principalmente se tiver algum novato aí, né? Faz uma apresentação lá, diga o seu nome e tal, o período que você está fazendo, que a gente possa se conhecer. Mas acho que semana que vem nós já vamos estar em sala de aula. Creio que bastante de vocês vão estar lá presencial também. A gente vai se revendo, né, presencialmente, tá certo? Bom, pessoal, nessa nossa primeira aula, nós já vamos começar com aula, né? Não vamos começar aí só com leitura de biografia, com apresentação do professor. A gente faz isso, né? Leia o plano de ensino também, mas a gente já vai ter aula, tá certo? Nosso horário, segundo o nosso... Deixa eu só confirmar, mas segundo o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui. Nosso horário ele vai até às 11h30, não é isso? Então, como é que nós vamos fazer para nós não ficarmos até 11h30, tá? Direto, né? Sem ter um intervalo, ou se ter um intervalo e ter que parar para voltar depois, às vezes fica ruim, não é isso? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos levar direto, sem intervalo, tá certo? Das 8h15, que geralmente eu dou 15 minutos de tolerância, o pessoal entrar na sala, né? Às vezes o pessoal está com a internet ruim, não está acordando naquele momento, tal. Então, a gente dá em 15 minutinhos de tolerância, a gente entra 8h15, inicia 8h15, tá certo? Aqui não saiu. É o primeiro e o segundo horário, tá? Então, o primeiro e o segundo horário, nós vamos até 11h15 mesmo, tá certo? Então, a gente vai levar direto, vamos assim, da 8h15 até 10 horas, certo? A gente faz das 8h15 até as 10 horas. E aí, a gente encerra 10 horas. Só que das 10 horas às 11h30, eu vou estar disponível para vocês lá no AVA, para vocês fazerem perguntas, tirarem alguma dúvida,
conversar sobre algum assunto, tá certo? Eu vou cumprir o horário todo, tá? Sem intervalo, né, para mim. Mas vocês, de aula mesmo, ficaria somente essas 2 horas, né, das 8 às 10. Por quê? Porque eu acho que para a gente interromper o vídeo 15 minutos, 2 vezes durante a aula, vai ficar meio maçante na hora de eu colocar esse vídeo no YouTube, né, para que vocês possam assistir, tá? Se vocês quiserem, pessoal, assistir meus vídeos, tá lá no YouTube, é só inscrever no canal, certo? E tá todos os vídeos lá. Não posso atender agora, estou dando aula, certo? E aí você pode ter acesso a todas as nossas aulas. Porém, para quem é aluno Florence, né, tem um link no aba, tanto das disciplinas anteriores quanto das atuais. Tem um link lá, acesse aqui à vontade, tá certo? Para que vocês possam assistir as aulas, rever as aulas quantas vezes precisar. É só clicar no link lá no aba de cada disciplina e vocês vão ter acesso. Só que para eu renderizar um vídeo de 3 horas, 3 horas e meia, além de ficar maçante para quem vai assistir, né? Além de ficar pesado demais para renderizar, né? Eu creio que fica difícil para rodar em alguns aparelhos, alguns celulares, né? Alguns computadores, né? Vai ficar ruim para vocês rodarem um vídeo desse tamanho, para baixar um vídeo desse, baixar no celular, né? É difícil, pessoal, dá licença. Eu estou dando aula, não posso atender, me liga depois de meio-dia. Né? A gente fala, quer dizer, cliente é complicado. Então, eu creio que fica mais fácil a gente fazer de 2 horas o vídeo, tá certo? A gravação de 2 horas, e aí a gente fica mais fácil para renderizar esse vídeo para vocês assistirem depois também, tá? E não vai perder o conteúdo, a gente está sintetizando esse conteúdo para que nessas 2 horas, já que não vamos ter intervalo, a gente possa aproveitar o tempo do intervalo aí também com a aula, e aí equiparar, né, a disciplina grade, né, sem prejuízo algum para vocês das 70 horas, certo? Bom, no semestre passado, pessoal, nós conseguimos dar 70 horas, nós fizemos alguns cases e ainda fizemos também algumas audiências, assistimos algumas audiências do Centro de Conciliação e Mediação lá do Tribunal de Justiça, através da professora Ana Maria, né, que conseguiu aí um contato aí com o doutor doutor Alexandre, que é o gestor do Centro de Mediação, e nós conseguimos assistir diversas audiências, né, presenciais e também não presenciais, virtuais, de mediação e arbitragem. E eu achei isso aí muito válido, né, para o aprendizado dos alunos. Nós vamos ver se conseguimos repetir nesse semestre também com vocês, tá? Essa oitiva dessas audiências de mediação e arbitragem. A gente fala aqui na prática, mas vocês vão aprender, ou melhor, a gente fala aqui na teoria, né? Mas vocês vão aprender mesmo na prática. A gente fala na teoria, se vocês observarem as audiências, vocês vão ver que vocês aprendem muito mais. A gama de conhecimento que vocês têm adquirido assistindo uma audiência é muito maior, tá certo? Muito maior. Então, vou ver se eu consigo, nesse semestre também, entrar em contato com o doutor Alexandre novamente, para que a gente possa ter os links das audiências virtuais, para que vocês possam assistir, e também as audiências presenciais, que a gente possa ir para assistir essas audiências também. Tá certo? Eu sei que muitos de vocês talvez já tenham assistido bastante audiência no curso, durante o curso de estágio 1, né, o estágio 2, já assistiram a audiência, não tem problema, a gente vai melhorar ainda mais ainda, certo? Quem já assistiu, né, vai ter maior facilidade do que aqueles que não assistiram, mas todos eu peço que assistam às audiências, né, acompanhem os cases, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento único na sala de aula. Tudo bem? Bom, vocês poderiam me perguntar, professor, qual é a biografia que nós vamos utilizar, né, no nosso curso de prática, mediação e arbitragem? Ó, pessoal, prática, né? Não tem assim muito o que escrever, né? Não tem assim muito o que, vamos dizer assim, que eu pegar livros para ler com vocês, certo? Porque cada livro de mediação e arbitragem vai falar sobre determinados assuntos. E geralmente eu gosto de trazer a prática mesmo, aquilo que a gente vive no dia a dia. Na verdade, eu também assisto muita audiência, faço muita audiência de mediação, de conciliação, tá
certo? Lá no fórum, a gente sempre está presente nessas audiências em casos do nosso próprio escritório. E às vezes a gente traz esses casos para vocês, certo? Para que vocês possam participar também. Tudo bem? Mas, se vocês quiserem referências, né? A pessoa queria ler um livro sobre mediação e arbitragem, tem uma base, uma referência, é muito bom também. Recomendo que vocês o façam, tá certo? E aí eu recomendaria para vocês um pouco de biografia, né? Se vocês quisessem acompanhar, eu coloquei aí no slide para vocês. Abram a slide, ou está aí na tela de vocês, né? Ó, tem o curso de arbitragem, mediação, conciliação, né? Globando a resolução 125 do CNJ, que é do Francisco José, tá certo? Carrali, né? O Carrali, ele é muito experiente em mediação e conciliação, e ele escreveu esse livro, né, com uma linguagem muito boa, voltada aí para acadêmicos. Então, um livro muito bom, se vocês puderem conseguir, tá? Talvez consigam na internet, né, baixar ele pela internet, virtual mesmo, é até mais barato do que comprar o livro, né? Tem também o Luiz Antônio Scavone Júnior, né, que é o Manual de Arbitragem, Mediação e Conciliação, da editora Forense. Ó, esse está aqui com a data de 2015, 2012, que eu acabei não atualizando, tá? Mas nós já temos também mais modernos, mais edições mais modernas. Vão puxar minha orelha, né? O Cap vai puxar minha orelha, que eu não mudei as datas aqui. Mas atualizem, tá? Tem atualizado. Tem 2019, certo? Tem também um livro que a Fabiana Marion escreve junto com o Pouzan, tá certo? Que é Mediação e Arbitragem, Alternativas à Jurisdição, a Livraria do Advogado, certo? Então, um livro também muito bom. Tem o Cândido Rangel Dinamarca, que fala Arbitragem na Teoria Geral do Processo, da editora Malheiro. Também muito bom a linguagem dele, voltada para profissionais, porém muito fácil de compreensão. Certo? Muito bom as técnicas que ele utiliza, técnicas de solução de conflito que ele utiliza, certo? Muito boa, bom vocês verem também. Tem também o Tarcísio Araújo Cruzes, né? Esse livro dele, da editora Revista Tribunais, ele fala sobre arbitragem, na verdade, né? Quem quiser especializar só na arbitragem, faz os conceitos, pressuposto de validade, dá sim um app, né, na arbitragem, e muito atual também, certo? E a Ângela Oliveira, né, que coordenou esse livro aqui da editora LTR, né, foi coordenadora do livro, Mediação, Métodos de Resolução de Controvérsias. Tá? Então, esse livro da Ângela também, ela foi a coordenadora, é um livro que tem uma amálgama muito grande aí de informações de diversos autores, né, e que vocês podem se utilizar também para fins de alavancar o conteúdo aí sobre mediação, tá certo? Então, observe que nós temos aí livros falando de mediação, arbitragem, conciliação, temos livros falando só de mediação, só de arbitragem, tá? Nós temos a lei de arbitragem, temos a lei de mediação. Vocês fiquem à vontade, importante é que vocês se inteiram, tá? Se inteiram aí do assunto, né, da disciplina, para que vocês possam ter sucesso no final dela. Mais uma vez, sei que vocês estão fazendo monografia, sei que estão fazendo aí tentativa de prova do OAB. Pessoal, mais foco nas disciplinas que estão aí para terminar o curso, vocês vão precisar delas, né? Quando estiverem advogando na prática, ou quando estiverem aí estudando para a prova do OAB. Certo? Muito bom. Bom, nesse segundo momento, já falando da biografia, eu vou fazer a leitura do plano de ensino com vocês. Certo? Não sei se eu coloquei aqui no slide. Deixa eu só ver. Não, só coloquei que eu ia ler o plano de ensino, né? Mas não coloquei aí o plano de ensino para vocês. Esse plano de ensino vai estar no AVA. Eu sempre coloco lá, tá? Uma pasta chamada... lá no AVA, tá? Eu coloco sempre numa pasta chamada material didático. Material didático. Fica lá no material didático, lá na página do AVA, tá certo? Ou melhor, fica lá em planejamento da disciplina. A primeira parte lá do curso fica lá, planejamento da disciplina. Aí tem lá o nosso planejamento, temos também o nosso plano de ensino para que vocês possam ter acesso, certo? Muito bem. Então,
O nosso plano de ensino diz o seguinte: o curso é Direito Bacharelado, né? O componente curricular é a prática jurídica de arbitragem, mediação e conciliação. A modalidade vai ser presencial e remoto, né? Nós vamos ter aula híbrida. Teoria, nós vamos ter 20 horas, na prática 52, um total de 72 horas de prática de mediação e arbitragem, uma quantidade de horas excelente, certo? O que é que nós pretendemos com essa disciplina de prática, de mediação e arbitragem? O que é que nós pretendemos em relação a vocês, tá? Que estão ingressando aqui nesta disciplina de prática. O que nós pretendemos que vocês aprendam, o que nós pretendemos que vocês tenham de conhecimento no final desse semestre. Então, o que é que nós esperamos? Tá? É que nós possamos preparar vocês, tá, como profissionais, tendo uma sólida formação humanista, e não só humanista, mas também técnico-científica, voltada para quê, pessoal? Para o exercício da cidadania e da profissão. Olha o que eu estou colocando para vocês aqui, que nossa intenção, ao término desse curso, é formar humanistas antes de técnicos, é permitir que vocês exerçam cidadania antes da profissão. É isso que tem que estar na cabeça do advogado. O advogado, muitas vezes, ele vem com a profissão achando que ele deve passar por cima de todo mundo, que ele deve ganhar de qualquer forma, a qualquer preço, a ação é dele e ninguém tasca, e esquece aí dos princípios de ética, esquece dos princípios de formação humanística e também de cidadania. E não é essa a ideia da Florence quando ela tenta formar seus profissionais. A gente está em 10º período, né? Então, a nossa intenção é que vocês saiam formados e agregando essa disciplina de prática e mediação com formação técnico-científica, porém, antes disso, com formação humanista também, para que toda situação, a tua formação humanista possa estar em primeiro lugar, tá? Que o exercício de cidadania possa vir antes mesmo do exercício da tua profissão. E assim você vai ter sucesso, você vai ver que você vai ser conhecido e vai ter sucesso também na tua profissão. Então, eu espero também que, ao término dessa disciplina, possa capacitar vocês como redigir corretamente, interpretar o sentido de alguma leitura, de leituras substanciais. Com essa disciplina, espero poder desenvolver em vocês um espírito de cooperação e conciliação, né? Porque, como falei para vocês, tem advogado que ele chega numa audiência armado, não com arma de fogo, com arma branca, mas com um espírito armado. E aí ele não consegue fazer um acordo, não consegue fazer uma conciliação. A intenção dele é sempre de rebaixar a outra parte, a intenção dele é sempre de subjugar a outra parte. Pensamento totalmente errôneo, totalmente contraditório. Tá? A gente tem que chegar nas audiências, quer seja audiência de instrução, julgamento, conciliação, mediação, tem que chegar com o espírito desarmado, o espírito preparado para fazer acordo, para sair dali com uma solução. O advogado ele entra com a ação judicial buscando uma solução. E muitos advogados esquecem disso, fazem de uma ação judicial um campo de batalha. Ele não quer uma solução, ele quer brigar, ele quer se digladiar. Tem um entendimento completamente errôneo da atividade da advocacia. Certo? Nós, sim, nós colocamos o nosso ponto de vista em relação ao direito do nosso cliente e levamos esse ponto de vista até o final. Tá? Defendemos até o final. Mas isso não quer dizer que nós vamos digladiar numa arena chamada Tribunal de Justiça. Tá certo? De forma alguma. Se nós tivermos uma chance de encontrar uma solução para aquele problema o quanto antes, essa é a nossa intenção. Certo? Então, esse espírito de conciliação, tá? Esse espírito de cooperação, tá? Esses ideais coletivos têm que estar latentes na nossa mente. Tá certo, pessoal? Por isso que eu falei para vocês que nós vamos trabalhar em equipe. Tá? Nós vamos trabalhar coletivamente. Tá certo? Para que nós possamos ter essa noção de conciliação. O trabalho em equipe, né? A nota é para a equipe toda, cada um tem que se doar um pouquinho, né, para que possa aí chegar a esse objetivo. Tudo bem? E é lógico que na disciplina de mediação e arbitragem eu preciso que vocês desenvolvam, tá certo, os argumentos lógicos. Né? Tenho aí poder argumentativo. Você vai fazer uma conciliação, você tem que ter a noção, tá certo, de argumento lógico, de argumentar coerentemente, de colocar o teu ponto de vista coerentemente, para que você consiga chegar a uma solução. Principalmente se você for atuar como mediador, se você for atuar como conciliador, se você for atuar como árbitro. Tá? Vou falar isso para vocês. Hoje em dia é muito fácil, hoje em dia é muito conveniente, às vezes o profissional se enveredar um desses ramos.
tá certo? Se você for atuar como árbitro, como mediador, como conciliador, você precisa desenvolver argumentos teóricos, né, e argumentos lógicos coerentemente, para que você possa, através de frases ou de perguntas circulares, nós vamos ver isso, certo? Perguntas circulares, atingir o objetivo, fazer com que aquela pessoa compreenda, se conscientize de que ela precisa ali fazer um acordo para terminar aquele embate. Certinho? E lógico, nossa forma de ensino, você já sabe, não é apenas aquela forma sistemática. Eu não vou trazer apenas slide para vocês verem aqui, certo, pessoal? Essas aulas vocês já conhecem, eu não fico lendo slide para vocês. Essas aulas que são totalmente virtuais, eu preciso colocar um slide, senão vocês vão chorar aí de tanto olhar essa minha cara feia aqui. É só essa minha cara feia aqui falando para vocês, né, o tempo todo, de 2 horas, vocês vão dormir aí, ou vão abusar rapidinho. Então eu coloco o slide, né, para só pesar um pouquinho aqui, né, a feiura. Mas nas aulas presenciais, não é que é tipo tibiriba, não. Nós vamos para o quadro, vocês vão escrever, nós vamos explicar, vamos fazer desenhos, gráficos e tal. É assim que voltar às aulas presenciais. Então eu não vou mais usar slide, vai ser o quadro. Peço a vocês que estejam sempre nas aulas de posse, tá? Da lei de arbitragem, da lei de mediação, baixem uma cópia, imprimam se não tiver, tá certo? E também de um caderninho para copiar, tá? Para copiar alguma coisa. Tudo bem? O que mais? Dentro do nosso plano de ensino, além dessas competências que eu falei para vocês, a gente espera que vocês, enquanto formandos no curso de Direito, tá? E também nessa disciplina, tenham habilidade e competência geral para estarem aptos a ingressar no mercado de trabalho. Nós não formamos vocês só para fazer prova de OAB, tá? E nem só para fazer concurso. Nós formamos vocês para entrar no mercado de trabalho, para brigar no mercado de trabalho, que hoje está bem acirrado, tá? Para isso, você vai ter que ter capacidade de apreensão, visão atualizada de mundo, tá certo? Compreensão do fenômeno histórico, social e econômico, regional, mundial, inserção cidadã e profissional nessa realidade que nós vivemos aqui no Maranhão e também no Brasil, tá certo? Precisamos também que vocês tenham domínio de leitura e análise de compreensão de texto, por isso eu vou passar vários textos para vocês verem, interpretarem, tá certo? Nós vamos precisar que vocês já estejam também utilizando a linguagem jurídica com clareza, com precisão, com fluência, riqueza de vocabulário. Isso o aluno de direito ele tem que adquirir no curso todo, vocês já estão terminando, já é para você estar com essa linguagem jurídica na língua, tá? Assim, primeira face, prima face, certo? Bom, são diversas outras competências, tá? Que a gente precisa que vocês, e a gente pretende que vocês tenham adquirido ao término dessa disciplina, tá? Inclusive, pesquisa, publicação, produção criativa, né, e tudo isso a gente vai fazer com que você desenvolva através dos cases que nós vamos passar, dos trabalhos que nós vamos passar, para que vocês possam ter essa percepção do fenômeno jurídico, tá, da sua forma maior. Tudo bem? Então, olha só, a nossa ementa da nossa disciplina, como é que ela ficou? A ementa da nossa disciplina ficou prática jurídica nas formas alternativas de solução de conflitos, atividades reais e simuladas em conciliação, mediação, composição, negociação e arbitragem. Essa é a nossa ementa. Certo que é pouca ementa, mas dentro dessa pouca ementa é um conteúdo bastante grande, tá certo? Bom, então, os objetivos da disciplina, partindo da premissa que a experiência prática é fundamental para a formação do discente e do egresso, a disciplina tem por objeto capacitar o discente para situações pós-formadas, no tocante à conciliação, composição, mediação e arbitragem. Hoje, amplamente difundida em todo o território nacional, dando-lhe segurança, conhecimento e habilidade na condução das lides processuais surgidas, independentemente de qual lado, ativo ou passivo, você se encontra na lide. Esse é o nosso objetivo, certo? Mediação, pessoal. Você, não importa do lado que você esteja do processo, da lide, ou da parte autora, da parte reta. Você sempre tem que ter a noção de mediação para não perder oportunidades. Tem pessoas que perdem oportunidades maravilhosas de ter uma sentença favorável, de ter uma sentença equânime, né? Uma sentença que para ele é muito mais fácil, e às vezes por uma ignorância, não vou fazer acordo, para mim não interessa acordo,
acaba lá na frente tendo uma sentença péssima, tá certo? Uma sentença bem menor, algo bem pior para ele do que se ele tivesse feito aquele acordo. Então, essa percepção vocês têm que ser dotados dela para que possam aproveitar as oportunidades, tá? Nós vamos utilizar aqui como proposta metodológica, material metodológico, sala virtual de aprendizagem, sala física também. Nós vamos fazer fóruns online semanais, né, com horário ser informado previamente. Nós temos aí o fórum Tira Dúvidas lá no AVA, temos o fórum de apresentação. Temos a webconferência que nós vamos realizar aí, no momento que ele for mais propício, tá certo? E lá no AVA eu vou sempre disponibilizar para vocês o material de apoio. Esses slides que eu coloco aí, tá certo? Os vídeos das aulas vão estar sempre lá no AVA disponível para que vocês possam assistir 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, para que possam ter o domínio daquele assunto. Bom, nossas avaliações, pessoal, nossas avaliações, nossa disciplina é prática, é isso, nossa disciplina é prática. Nossas avaliações nós vamos fazer durante a consecução da disciplina, durante o semestre. Talvez, por exigência da CAP, nós tenhamos uma avaliação só, daquela avaliação de marcar, de responder. A maioria das nossas avaliações vão ser TDS, vão ser cases, tá certo? Nós vamos pegar casos aí e passar para vocês, tentarem dar uma solução. E também vai valer ponto, né? Ponto para uma das avaliações, ou a primeira ou a segunda. Assistir a audiências, né? De mediação e de conciliação, também vale ponto aí para somar com a atividade avaliativa. Ok? Então, nossas atividades vão ser feitas, nossas atividades avaliativas vão ser feitas no correr do curso. Eu peço a vocês que não deixem de fazer dentro do prazo. Sempre eu dou um prazo de no mínimo 8 dias, né, para fazer. Eu peço a vocês que não percam esse prazo, porque perdendo a avaliação não tem como voltar atrás mais. Certo? Coisa que eu bati bastante com o pessoal da direção acadêmica, coordenação, né? Um mau costume, né, que se originou por conta da pandemia. Não, eu não posso assistir. Eu não posso. Só daqui mês que eu vou poder assistir. Quando todo mundo já fez, já está corrigido, está com a nota, ele pega de um aluno corrigido com a nota, ele faz, tira 10. Não aceita mais isso, tá? Então, não fez dentro do prazo, não apresentou um atestado médico ou alguma justificativa plausível, vai ficar sem nota mesmo, tá? A gente tem que ter responsabilidade, tá, no nosso curso também. Bom, então, façam os cases, né? Dentro do prazo, e aí as notas nós vamos somando, esses cases nós vamos somando até que nós tenhamos atingido o limite de 10 pontos por unidade. No final, 20 pontos divide-se por 2, né? E tem a média aí de cada aluno, certo? O que mais? Recursos, né? Nós já falamos. Referência também, as referências nós já falamos também. Então, esse seria o nosso plano de ensino. Eu vou colocar, né, lá no AVA para vocês, ficar disponível lá para vocês, se vocês quiserem acessar a qualquer momento também, sem problema algum. Tudo bem? 9 e 8, temos ainda 52 minutos de aula. Nós vamos começar já hoje nossa primeira aula, certo? Hoje não tem ninguém, né? Não tem ninguém assistindo online, não sei porquê também, porque já foi divulgado, né, que seria iniciado hoje nossas aulas, tá certo? Mas não tem nenhum aluno assistindo. Estou gravando aqui comigo mesmo, tá certo? Talvez tenha algum problema de link lá no AVA, não sei. O link da aula está lá no AVA, sempre vai estar. É só vocês clicarem no link que vai entrar, tá certo? Na aula. Mas ou talvez seja a apresentação dos alunos calouros, né? E alguém pode pensar, não, hoje é a recepção dos calouros e tal. Não vai ter aula, tem, pessoal, vocês já estão em 10º período, tem aula sim, certo? 10º período não tem mais brincadeira, não. 10º período já é para ser mesmo rochedo, né? Rochado. Então, você essa aula depois, tá certo? E a gente vai dando seguimento aqui. Até a coordenação está explicando, né, essa primeira manual,
O acesso dos alunos sempre é tumultuado. Eu sugiro a reposição do conteúdo. Bom, a gente vai começar a aula assim mesmo, não tem problema nenhum. A gente vai continuar. E aí vai ficar gravada, né? Vocês podem assistir novamente, quantas vezes precisar, não tem problema. E temos o fórum lá de discussão, vocês podem fazer as perguntas se alguém tiver dúvida, tá certo? Para a gente não atrasar o semestre, tá bom? Nós vamos começar já com tudo, ok? Eu vou passar aqui o slide. No primeiro slide, nós estamos aqui falando das soluções de conflitos. O que é a solução do conflito? Primeiro, o que é um conflito? O que é um conflito? Conflito, pessoal, se vocês forem pegar aí o nosso dicionário, se vocês forem pegar os sinônimos de conflito, vocês vão ver que sinônimo de conflito é agitação, bochicho, burburinho, confusão, é o que? Desordem. O que mais? Com sinônimo de conflitos, subversões, tumultos, né? Problemas. Tudo isso é sinônimo de conflitos. Quando nós falamos em conflitos na seara jurídica, nós vamos entender como se fossem problemas que as pessoas têm entre si e que levam ao judiciário ou não, né, mas que levam para um terceiro, tá? Para que esse terceiro possa tentar intervir. Não tem aquelas brigas de irmãos, né, que sempre acaba no colo da mãe? Mãe, resolve aqui. E a mãe, hoje não pode, né, mas antigamente a mãe resolvia com uma tal de havaiana. Né? Geralmente, quando surgia esse conflito entre os irmãos aí, a mãe ficava de longe só dizendo assim, bom, 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 bom. Lá em casa, nós éramos 7 irmãos, né? Deus já levou um. Nós somos 6 hoje, mas éramos 7 irmãos. E imagina a quantidade de conflito que nós tínhamos, né, em família, né? Eu era praticamente do meio dos irmãos. Então, eu perturbava os mais novos e os mais velhos me perturbavam. Geralmente, a gente começava, mãe, olha aqui o fulano, olha o fulano. Minha mãe só avisava, bom, você fica me chamando? Aí tinha uma hora que ela dizia assim, vocês me chamaram, vocês queriam que eu viesse aqui? Então, eu vou solucionar o conflito de vocês. Aí ela trazia lá um equipamento, né? Equipamento de docência, que a gente aprendia muito antigamente, né? Ela tinha, assim, uma vara de infância e juventude, e essa vara de infância e juventude era muito eficaz. A gente ficava santo, acabava a briga, reconciliava com o irmão, abraçava, pedia desculpa, né? E rapidinho o conflito estava solucionado. Minha mãe era uma excelente mediadora, né? Ixi, boa demais, mas mediadora muito excelente, certo? E ela usava esses argumentos, né? Ela usava o argumento, passa já para dentro, meu irmão, podia ser o conflito que tivesse, nós solucionávamos ali na hora. Podia ter a contenda que tivesse entre os 7 irmãos. Na hora, todo mundo era amigo, se abraçava e não, mãe, já está tudo resolvido, não tem mais problema nenhum. Né? Então, quando se fala em conflito, geralmente é isso. Há um imbróglio entre pessoas que necessita que um terceiro, né, resolva esse imbróglio, resolva esse problema, resolva esse conflito, tá certo? Para que possa ali aquelas partes se chegarem a uma solução e aí cada uma se amainarem nos seus ânimos, ter um entendimento de que foi o melhor para si, certo? E quando eu falo as soluções de conflitos, tá certo? Eu estou falando de técnicas que nós vamos utilizar para solucionar esses conflitos, certo? Para que nós possamos chegar a uma solução, podemos resolver esse conflito, possamos amainar os ânimos das partes e possamos fazer com que elas tenham a ideia em si de que fizeram um ótimo acordo, de que fizeram uma ótima solução de conflito, certo? Então, essas técnicas de solução de conflito, nós temos elas de diversas maneiras, tá? Conforme eu coloquei aí no slide para vocês, a nossa sociedade hoje, ela já evoluiu bastante. Não é mais aquela sociedade, pessoal, que basicamente as pessoas viviam pela agressividade, né? Que as pessoas
como está aí no slide, né, tinha uma massa de conhecimento e ali era como se fosse, né, as pessoas tampadas, não tinha a possibilidade de abrir o leque para que possam ter outras ideias. Não, nossa sociedade ela já evoluiu bastante, tá certo? E é lógico que a sociedade evolui junto com essa evolução tecnológica que nós temos aí nas últimas décadas. Essa evolução tecnológica que nós temos aí faz com que as pessoas elas tenham cada vez mais acesso aos meios de informação em massa, tá? E lógico, a pessoa quando tem maior acesso aos meios de comunicação em massa, ela adquire também mais conhecimento. Imagina vocês na década de 90, nós não tínhamos celulares, não tínhamos internet como tem hoje, tá certo? Quem morava em áreas interiores mais remotos, às vezes nem energia não tinha, certo? Nem sequer energia elétrica, quanto mais internet. Hoje não. Hoje você compra um celular aqui, leva lá para São José dos Índios, tá lá, interior mais remoto que possa ter, tá? E você coloca lá, tem uma torre da Oi, você consegue pegar a internet. Com essa internet você consegue ter acesso a uma grande massa de conhecimento, certo? E outra, qualquer aluno, qualquer pessoa, aonde quer que ele esteja, se ele tem acesso à internet, basta ele colocar aí no site de pesquisa, né? Seja o Google ou qualquer outro, no site de pesquisa, qualquer assunto que ele pretenda saber. E lá vai ter, com certeza, algum artigo publicado sobre esse assunto, vai ter algum vídeo explicativo, vai ter uma imagem. Então, a gama de informações que nós temos hoje é muito grande. Isso faz com que as pessoas adquiram muito mais conhecimento. E isso faz também com que essas pessoas se tornem mais esclarecidas sobre seus direitos, tá? Sobre o que eles podem e o que não podem fazer. Certo? Nós vivemos, todos sabem, nós vivemos hoje uma época de ultrapositivismo, é uma época que nós não toleramos, de intolerância total. Hoje não se tolera nada. Qualquer coisa é dano moral, qualquer brincadeira é um constrangimento, qualquer citação mal colocada já causa um frenesi mundial, tá certo? Ou nacional, ou naquela cidade, tá certo? Então, nós vivemos uma época que nós andamos, principalmente nós que damos aulas, nós andamos pisando em campo minado, tá certo? Às vezes, sem querer, falamos uma expressão e alguém pega aquela expressão fora de contexto e leva para um outro lado para fim de angariar dano moral, para fim de angariar, de alegar um constrangimento, tá certo? Então, nós estamos numa época difícil de viver, dificílimo. Na minha época era excelente, qualquer coisa era brincadeira, ninguém se zangava, ninguém se constrangia, tudo era normal, era natural, tá certo? Hoje não podemos mais brincar com as pessoas, né? Nós temos que ser sérios o tempo todo, temos que estar focados o tempo todo só no estrito assunto que estamos conversando, porque qualquer coisinha fora, qualquer comparação pode ser levada como um constrangimento, tá certo? Então, é uma época difícil. Então, esse ultrapositivismo exagerado, né, faz com que as pessoas não suportem um mero aborrecimento. Certo? Qualquer coisa, ela já quer entrar no judiciário, já quer entrar com uma ação judicial, certo? E isso fez com que o judiciário se abarrotasse de processos. Tá? Ao longo dos anos, processos e mais processos. Eu vi uma reportagem de um juiz há poucos dias, que ele fez essa divisão de processos aí por cada juiz que tem, daria mais de 4.700 processos para cada juiz. Isso só em trâmite, né? E eu creio que é muito mais. Porque as pessoas não suportam mais nada. Qualquer coisa, como eu falei para vocês, a pessoa já tem acesso aos seus direitos, né? Já tem acesso ao judiciário a qualquer momento. Então, a primeira coisa que ele faz é entrar com uma ação judicial. E o judiciário está abarrotado de ações, certo? Olha, alia esta enorme gama de ações que estão entrando no judiciário com a carência de mão de obra no judiciário, tá? Com a carência de servidores públicos, com a morosidade. Eu não digo morosidade por culpa de magistrados, por culpa de servidores. Eu digo morosidade da praxis forense do nosso ordenamento jurídico, que faz com que os processos tramitem cada vez mais devagar. Não é isso? Apesar de que nós já temos diversas modificações do nosso Código de Processo Civil, né? Nosso Código de Processo Penal também, diminuição de recursos para tentar fazer com que os processos sejam mais céleres. Mas mesmo assim,
tempo do processo judicial, quando vai terminar. Tá? E aí vai tendo aquele acúmulo de processos, chega um momento que, como aconteceu há poucos dias, né, entrei numa sala de uma vara, lá no fórum, o processo do chão até o teto. E, meu Deus, eu ficaria louco se eu trabalhasse numa vara dessa, porque eu sou muito, vamos dizer assim, perfeccionista em seguir regras. Tá? Eu não aguentaria ver tanto processo lá sem julgamento, eu queria julgar tudo em uma semana. E aí ia dar problema, né? Não tem como. Então, eu ficaria estressado só de trabalhar no local desse. Mas é uma realidade, certo? Então, por conta desse abarrotamento do judiciário, dessa grande gama, desse boom de processo que se iniciou aí há 10, 20 anos atrás, né, quando se expandiu os meios de comunicação, né, exige que o judiciário crie soluções alternativas, né, ou que nosso legislador procure meios alternativos para solucionar essa grande gama de processos. Não dá para continuar desse jeito. A cada dia entrando em inúmeros processos, cada vez mais pessoas precisam do judiciário. E às vezes, pessoal, coisa simples, porque o vizinho gritou lá um palavrão e o vizinho daqui se ofendeu. Porque passou na rua e deu um esbarrão, e esbarrou em mim porque eu sou uma minoria, eu sou de uma classe minoria, por isso esbarrou em mim, se não fosse, não esbarrava. Ou seja, são coisas assim que as pessoas são simples, coisas simples que poderia resolver com um simples pedido de desculpa. Mas hoje ninguém mais quer desculpa. Eles querem dinheiro. Ninguém mais quer desculpa hoje. Dificilmente, né? Se toda pessoa não é bem desculpa, tá certo? E a pessoa aceita. Geralmente a pessoa quer entrar com ação judicial para buscar alguma reparação financeira também, tá certo? Então, esses casos pequenos, né, que poderiam ser resolvidos ali até mesmo na família, né, poderia ser resolvido ali no âmbito da comunidade, está indo para o judiciário. E precisava que o judiciário criasse meios alternativos, né, para que esses casos mais simples, né, tivesse uma solução muito mais rápida, não precisasse aí delongar como um processo normal. E aí se criou aí, né, os juizados especiais, em 1995. Eles sabem que a Lei 9.099, no caso dos juizados especiais estaduais, né, foi criada com esta intenção de desafogar o judiciário, de diminuir essa carga processual no judiciário, né, e permitindo que as partes pudessem resolver de forma célere, de forma informal, até mesmo suas pendengas, resolver lá de forma rápida as suas demandas, sem precisar ir para o judiciário comum, para a justiça comum, para passar lá 5, 6 anos tramitando um processo. Então, os juizados especiais, eles foram criados exatamente com aqueles princípios dos juizados especiais de oralidade, de informalidade, de celeridade, exatamente para pegar essas pendengas menores, né, como diz na lei, até 40 salários mínimos, se tiver acompanhado de advogado, né, e resolver rapidamente numa audiência, ou em 2 audiências, mais num espaço de tempo muito menor. É isso, com o princípio da celeridade. Então, foi criado os juizados especiais e se retirou do judiciário comum milhões de processos, tá? E jogou para os juizados especiais. Desafogou o judiciário comum? Um pouco. Mas, pessoal, afogou, vamos dizer assim, os juizados especiais. Hoje, esses princípios de celeridade, né, que é para vigiar nos juizados especiais, não funciona mais. Você entra com uma ação no juizado especial, por exemplo, hoje, 8 de fevereiro, você vai ter a primeira audiência lá para dezembro, se não tiver, lá para janeiro de 2022. Então, devido à alta gama de processos judiciários especiais também, de juizados especiais, certo? Eu acho que às vezes eu estou sendo exagerado, tá? Porque já tem, esse ano eu não entrei com nenhum processo de juizado especial, mas já entrei na justiça comum e a audiência de conciliação ficou marcada para outubro. Na justiça comum, processo especial. Então, talvez tenha melhorado, né, desse recesso. Mas é uma realidade. Você não consegue mais ter essa celeridade devido à quantidade enorme de processos também abarrotando os juizados especiais. Certo? Unido a isso ao jus postulandi, né? Vocês sabem que nos juizados especiais, vige o jus postulandi para as causas de até 20 salários mínimos, tá?
Aí, professor, eu ouvi dizer que era 40, não é 40, só 20, 40 se você estiver acompanhada com o advogado. Aí vai até 40 salários mínimos. Tá? Então, vídeo de postulante, às vezes as pessoas entram com processos totalmente, com ações totalmente inéditas, sem direito algum. Quem vai receber aquela ação, muitas das vezes não é formado em direito, ele vai escrever o que a pessoa está dizendo. E aí o juiz só vai perceber isso no dia da audiência, quando ele for ler o processo, que é uma ação que não tem direito, uma ação inédita, tá? E aí, mas fica lá, tramitou no judiciário, é um processo a mais, é um número a mais, é uma audiência que se tirou para colocar aquele processo. Ou seja, essa grande gama de processos que abarrotou os JECs, tá certo? Fez com que rapidamente o JEC perdesse aí uma parte da sua missão, que é a celeridade, certo? Ficasse aí abarrotado também. Certo? Ficasse aí abarrotado. E aí se pensou em procurar outras soluções. Qual solução nós vamos buscar agora? O juizado especial não está dando conta, é muitos processos. Quanto mais gama de informações nós damos, mais as pessoas querem, né, acessar o judiciário. E é normal, não estou dizendo que isso é errado, mas se tem um direito violado, você tem que buscar uma solução, ainda que seja judicial. Certo? E aí, pessoal, nessa ideia de tentar solucionar também o problema agora dos juizados especiais, né, surgiu aí a Lei 9.307 de 1996, tá? Que é a lei da arbitragem. Okay? Da arbitragem, a lei 9.307 de 96, eu até pediria que vocês baixassem ela, se não tivessem no Vadmec de vocês, baixem ela, vão precisar. E mais recente, agora em 2015, né, nós tivemos aí a lei 13.140 de 2015, tratando aí da mediação e da composição, da autocomposição no âmbito da administração pública. Também, em 2015, o nosso CPC foi reformulado, né? Entrou em vigência o nosso novo CPC, tá certo? E o nosso novo CPC também é urgente, Fábio, estou dando aula. Certo? Então, o nosso CPC, ele também vem tratando aí da mediação e da arbitragem, né? Praticamente institucionalizando, né, a arbitragem e a mediação dentro do próprio judiciário. Tá? Tem diversos artigos do nosso CPC tratando da mediação, da conciliação também, né, mas passando a arbitragem também. Okay? Ó, é lógico, eu estou falando aqui para vocês que a arbitragem e a mediação, a composição, ela surgiu no nosso ideário brasileiro somente a partir de 96, com a lei da arbitragem, ou de 2015. Não. Há vários anos, de tempos idos, nós utilizávamos aí dos meios e argumentos, tanto da mediação como da arbitragem. O que eu estou dizendo para vocês é que essas leis vieram para referenciar, vieram para fixar, né? E para coordenar aí a questão da arbitragem e da mediação, certo? Porém, o Instituto da Mediação, o Instituto da Arbitragem, ele não é novo, ele não é de agora, certo? Se vocês estiverem lendo aí Schiavone Júnior, vocês vão ver que Schiavone Júnior, ele cita o Jacob Dollinger, e ele diz que a arbitragem é vista desde a época do Pentateuco bíblico, né? Ele faz várias referências na Bíblia aí, tá certo? Sobre mediação e sobre arbitragem também, tá certo? Só um minutinho, pessoal, tem gente aqui. Só um minutinho. Certo? E aí ele traz essas referências, né, até mesmo lá da Bíblia, onde demonstra que diversos casos de mediação e de arbitragem estão escritos ali na própria Bíblia Sagrada, tá certo? Ou seja, para demonstrar que não é recente, né, não é recente esse instituto. Porém, essas leis vieram regulamentando, tá certo? Se vocês olharem também o Código de Processo Civil de 73, ele já tinha previsão também de que se fizesse um laudo arbitral, tá? Esse laudo arbitral ele poderia ser homologado pelo judiciário, tá? E aí sim ter sua validade. Então, ele poderia fazer a solução do conflito pela arbitragem, o árbitro faria um laudo, tá certo? E homologaria esse laudo no judiciário. Acabou. Estaria perfeito e acabado a solução daquele problema.
O nosso CPC de 2015, ele vem melhorando, ele vem não exigindo mais, né, do judiciário. Um hábito judicialmente, tá? Um problema para que ele resolva e uma solução para este meu problema. Não precisa eu pegar essa solução e mandar para o judiciário para homologar, tá certo? Não precisa mais, certo? Basta que as partes cheguem a um consenso na arbitragem e o árbitro emita aquele laudo arbitral, aquela sentença arbitral, que está ali como se fosse uma sentença normalmente, como qualquer outra também, certo? Nós vamos ver isso daí também, né, no decorrer do nosso curso. Okay? Para que vocês tenham uma ideia da evolução, enquanto que o CPC de 73 ele exigia a homologação do laudo arbitral pelo judiciário, o nosso CPC de 2015, ele diz que o judiciário é incompetente para analisar uma lide que haja uma cláusula de convenção de arbitragem não obedecida. Ou seja, se duas partes convencionarem que a solução de qualquer lide que envolvesse eles dois, um contrato, por exemplo, de duas empresas, ou em particular uma empresa, se convencionou que seria resolvido pela arbitragem, o judiciário é incompetente para analisar essa demanda antes do árbitro. Olha a diferença, saindo de um extremo para o outro. Enquanto o judiciário era, vamos dizer assim, quem resolvia tudo, agora não. Agora o judiciário ele é meio secundário. Só se, por um acaso, o árbitro não conseguir resolver, o judiciário poderá intervir, tá certo? Porque se, por um acaso, a parte procura primeiro o judiciário, para depois procurar o árbitro, o juiz vai arquivar o processo sem resolução de mérito, tá certo? É o que está lá no 485, inciso 7º do nosso Código de Processo Civil, certo? Então, observe que nós tivemos aí, né, diversas modificações para se permitir com que as pessoas tenham mais acesso a soluções de conflitos não tão ortodoxas como é o judiciário, certo? Mais autocomposição, arbitragem, mediação, nesse sentido. Tudo bem? Bom, como nós tivemos essa grande modificação aí na parte do nosso direito, é natural que as faculdades incluíssem nas suas disciplinas, na sua grade curricular, a disciplina de solução de conflitos através da mediação e da conciliação, certo? Isso é natural. Por quê? Porque, como falei para vocês, esse grande avanço aí, né, das legislações que tratam a respeito da mediação e da conciliação fez com que as pessoas se tocassem que a maioria das vezes a solução melhor vem extrajudicial. Você procura ali um árbitro, procura um mediador, né? Ainda que seja judicial, mas dentro do centro de conciliação você consegue resolver o seu problema sem precisar esperar aí inúmeros anos, né? Vários anos aí para ter aí, né, uma solução para um problema que poderia ter sido resolvido rapidamente, certo? E essa ideia das faculdades de colocarem seus currículos a disciplina de mediação e de arbitragem é para possibilitar que vocês, como formandos, né, tenham aí um domínio de técnicas específicas deste ramo do saber, certo? E possam se distinguir naquele mercado leonino que está lá fora esperando vocês, certo? Como falei para vocês já, nós temos que desmistificar essa ideia de que o advogado bom é aquele advogado que briga, aquele advogado que não cede, aquele que vai até o STF, vai até as últimas consequências, nega a discutibilidade. A nossa ideia moderna, hoje, inovadora, é que um acordo, por mais que tire o advogado da sua área de conforto, né, que é a briga, o embate, ele faz com que ele tenha mais satisfação com a rapidez da lide e a solução daquele problema. E ele adquire muito mais clientes, porque um cliente que o advogado resolve o problema dele em uma única audiência, ou resolve antes mesmo dele entrar no judiciário, esse é o advogado bom. O cara vai dizer para o colega dele, rapaz, você está com problema, fala com o meu advogado, pô, eu tinha um problema aí, ó, falei com ele, rapaz, nem fui para o judiciário, nós resolvemos sair lá com um tal de árbitro aí, o cara deu uma solução lá, pô, recebi, tá tudo resolvido. É isso que é o advogado bom, tá? Certo? Então, essa é a ideia que a gente quer passar para vocês. E é dentro dessa ideia que nós vamos estudar, nesse semestre, as 3 espécies mais comuns,
né, de meios de soluções de conflitos, que é a arbitragem, a mediação e a conciliação. Tá? Coloquei no slide para vocês aí. Os meios mais usuais para a solução de conflito. Temos a autocomposição e a heterocomposição. Na autocomposição, nós temos a conciliação, a mediação e a transação do salário 940 do Código Civil. E dentro da heterocomposição, nós temos aí o Estado como jurisdição e a arbitragem como solução de conflitos privada. Nós não vamos estudar, pessoal, Estado, a jurisdição do Estado, porque isso aqui nós sabemos que são os processos judiciais, tá certo? Nós vamos estudar dentro da autocomposição a conciliação e a mediação, a transação fica para a aula de civil, vamos falar bem, passando sobre ela também. E aí, dentro da heterocomposição, vamos estudar a arbitragem como meio privado de soluções de conflitos, de solução de litígio, tá certo? Vocês vão estudar a jurisdição do Estado dentro de PGP, vão estudar aí dentro de processo civil 1, 2 e 3, tá? 4 também, mas vai ficar para a nossa disciplina dentro da heterocomposição a arbitragem. Certinho? Vamos lá. Esse sistema aqui, pessoal, de autocomposição, heterocomposição, né, se vocês estiverem lendo qualquer doutrinador, vocês vão ver que eles chamam esse sistema aqui de um sistema de justiça multiportas. O que é o sistema de justiça multiportas? Eu já vi essa expressão numa prova de um concurso público, se eu não me engano, para analista em Goiás, salvo erro. Tá? Sistema de justiça multiportas. O que é isso? São os meios que nós usamos para a solução de conflitos da autocomposição e da arbitragem como heterocomposição. Certo? Que é a conciliação, a mediação, a transação e a arbitragem. Esses são os sistemas multiportas. Por quê? Porque esse sistema ele abre outras portas que não somente a do judiciário, para que as partes possam decidir suas lides, para que as partes possam resolver seus problemas. Certo? Então, eu tenho não só mais a porta do judiciário, eu não vou bater somente na porta do judiciário mais. Eu vou bater em outras portas, vai se abrir outras portas e eu posso entrar por elas para poder resolver meu problema, sem ir na presença de um juiz, sem ir na presença do Estado juiz. Certo? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo pela autocomposição, que está prevista lá no CPC, também no Código Civil, tá? E também nas leis, na lei de mediação, na lei de arbitragem também. Certo? Então, nós vamos começar pela mediação e conciliação, tá certo? O nosso estudo nesse semestre. Ok? E aí a gente vai ter... Nós vamos ter aí esses nossos, se eu não me engano, 30 encontros, né? Para que a gente possa estudar uma parte, vamos estudar aí uma parte de mediação, uma parte de conciliação, e no final nós vamos ver a arbitragem também, tá certo? Ou, se detendo mais na arbitragem. Então vamos lá. Vou passar aqui o slide para vocês. Pronto, vai ser aqui. Mediação e conciliação. Pessoal, mediação é muito parecida com a conciliação, tá certo? Um pouquinho de diferença. Às vezes a gente se confunde a mediação com a conciliação. Ok? Mas eu vou pedir que vocês, durante essa aula, estejam em mãos aí com o nosso Código de Processo Civil. Vocês vão precisar bastante do LADMEC, né? Também do Código Civil, também da Lei de Arbitragem, da Lei de Mediação. Abram aí o Código de Processo Civil de vocês, de 2015, lá no artigo 334. Tá? Artigo 334 do CPC, vocês vão verificar que a ideia do nosso legislador processual civil, meu código fechou aqui, só um minutinho. Ela é sempre de resolver a lide de forma eficaz. Vou abrir novamente meu CPC aqui, fechou. Olha só. Nosso artigo 334 do CPC. Travou agora.
ele já diz assim, ó. E não for o caso de processo eliminado do pedido, você já estudaram isso na prática civil, né? Também em processo civil 2, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 minutos, devendo ser citado o réu, ou pelo menos 20 minutos de antecedência. Então, olha só, pessoal, observe o nosso Código de Processo Civil hoje, ele é meio que impositivo nessa parte. Em relação à mediação e conciliação, ele acaba sendo impositivo, ele não está dando uma opção aqui para o juiz. Hoje, se você quiser, o juiz facultativamente, o juiz poderá, não. Ele está dizendo, o juiz designará, certo? Ele não, lógico, isso aqui é em caso de ação coletiva, né? Mas as ações que chegarem a ele, tá certo? Você já sabe que um dos requisitos da petição inicial, conforme o artigo 319, é o autor optar lá na petição inicial se ele quer ou não conciliar. Ele já vai identificar isso na petição inicial. Ou se ele silenciar, ou se ele escolhe por uma aceitação. Então, o juiz, quando ele recebe uma lei dessa, antes de despachar para a intimação do réu, para que o réu faça a contestação, ele já marca, designa a audiência de conciliação, né, ou de mediação, tá certo? Aí com antecedência de 30 dias e tal, para que as partes possam tentar chegar a uma conciliação. Isso daqui é uma imposição do CPC, não é uma opção do juiz. Ele tem que fazer isso. Se a parte se silenciou a respeito da conciliação, ou se a parte não optou, ou melhor, não disse que optava pela conciliação, ele tem que designar, né, essa audiência e mandar o processo para o mediador, para que o mediador possa tentar chegar a uma solução antes mesmo do processo chegar na mão desse juiz e ter seus trâmites mais para frente, tá certo? Então, essa é a ideia do nosso CPC. Tá? O CPC, o nosso legislador adjetivo, ele pretende que as partes possam ter essa possibilidade de chegar sempre a um consenso sem os trâmites processuais convencionais. Muitas das vezes são formais, são rigorosos, não é isso? Na conciliação, na mediação, não tem esse rigor, não tem essa formalidade, não é isso? Não tem essa formalidade. Você não precisa de paletó e gravata lá para uma audiência de conciliação. Você vai de bermudinha também, né? Tem um respeito ao local. Mas você vai de qualquer maneira. Não tem esse linguajar rebuscado que a parte tem que ter para falar com o juiz. Vossa Excelência, porque tem juiz que fica zangado se não chama de excelência. Às vezes a parte não sabe nem o que é excelência. Vou passar um case para vocês, vocês vão ver o pescador que ele se recusou a entrar no fórum. E disse, se o juiz quiser falar, ele vem falar comigo aqui fora. O pescador disse isso. Nunca sabia lá o que era juiz, sabia lá o que era judiciário. Foi intimado a comparecer e foi lá para fora. Chegou lá, não deixaram ele entrar porque ele estava descalço e com uma bermuda toda rasgada. E não deixaram ele entrar. Falou, então, porque ele vem aqui fora falar comigo. E o juiz foi mesmo, atendeu ele lá fora, percebeu que aquilo ali era uma questão de desconhecimento da própria pessoa. Ele se rebaixou, não vou nem dizer se rebaixar não, porque isso não é se rebaixar não. Isso é o que nós falamos para vocês quando eu li o plano de aula. É você ter a humanidade, né, tua formação humanística, antes da tua formação técnico-científica. É você usar a cidadania antes de você usar a profissão. O que o juiz fez? Ele usou a formação técnico-humanista dele. Né? Falou, pô, mas por que ele não quer entrar? Porque ele está assim, o cara é bruto, o cara é de interior, não sabe nada. Então, pois eu vou atender ele lá fora. Foi lá, atendeu, resolveu o problema dele. Lá na calçada. É isso. Então, o ambiente da conciliação, o ambiente da mediação é bem menos informal do que o ambiente de uma sala de juízo. Chega lá, o juiz está de toga, né? Está de toga aqui, aquela cara de bulldog. O cara já se treme todinho. Né? E na conciliação, na mediação, não tem esse ambiente informal. É isso. Então, essa é a ideia do nosso legislador, né, de 2015. É permitir que as soluções sejam dadas rapidamente, sem que se tenha este trâmite processual convencional. Okay? E olha só, que interessante. Com a disseminação da mediação, da conciliação, com a execução dessas audiências, se percebeu uma coisa, que a solução efetiva e eficaz que o nosso CPC exige para os processos, elas estão se dando muito mais, né, em relação às partes, tá? Quando a solução é criada por eles próprios, não pelo juiz. Se percebeu isso, pessoal? Que
na mediação e na conciliação, quem dá a solução são as próprias partes, elas que dizem como elas querem fazer. Não é o juiz que determina, não é o conciliador que determina, não é o mediador que diz, vocês vão fazer assim, 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 não. São as partes que nós queremos fazer assim, assim, assim. E as partes têm saído muito mais satisfeitas daquele problema, daquela lide, do que se elas tivessem uma sentença judicial. Pensa bem comigo, uma sentença judicial, a parte recebe, eu vou ter que cumprir, o juiz deu a sentença e eu vou ter que cumprir, obrigatório. Senão eu não cumpria. Se não fosse obrigado, se não fosse obrigado, eu não cumpria. Não tem aquele sentimento. Agora, numa solução que é alcançada, numa mediação, numa conciliação, a parte diz assim, eu cheguei a uma conclusão de que era melhor assim, assim, assim. Vê se não dá mais satisfação para a parte. Lógico que dá. É isso. Na mediação é ela quem toma a solução. Ela diz, não, então nós vamos fazer assim, assim, assim. A outra, tá, então eu concordo, vamos fazer assim, assim, assim. São eles que chegaram a um acordo, são eles que chegaram a uma solução. Não foi ninguém que impôs. Eu pergunto a vocês, qual das duas vai ter mais chance de essa decisão ser cumprida? A que o juiz impôs ou a que as partes chegaram a um consenso? Muitas das vezes que o juiz impôs não tem nenhuma solução. A parte executa, não consegue piorar nada, não consegue bem, não consegue dinheiro, fica por isso mesmo. Ninguém pode ser preso por dívida no Brasil, exceto por pensão alimentícia, não é isso? De pensão alimentícia. Então, as partes cumprem muito mais aquilo que elas chegaram ao consenso. Então, fui eu que decidi assim. Eu que decidi que eu vou fazer assim, 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 então eu vou fazer. É muito mais prático. Certo? Então, essa satisfação efetiva de uma lide é muito mais satisfativa, né, quando as partes chegam em um consenso através da mediação e da conciliação do que de uma sentença judicial. E é por isso que nós temos aí o artigo 3º, parágrafo 3º do nosso CPC, vindo com uma mensagem bacana, que eu peço que vocês destaquem no vosso CPC, artigo 3º, parágrafo 3º do nosso CPC de 2015. E diz assim, parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, olha aí, grifem aí, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Olha o que eu falei para vocês, a ideia moderna hoje não é do advogado brigão, do advogado intransigente, do advogado ignorante, bruto. Não. É aquele advogado que estimula a solução do conflito por métodos, ainda que não seja pelo judiciário. Certo? Essa é a ideia do nosso legislador. Se todos os advogados conseguissem se conscientizar disso, nós teríamos muito menos processos na justiça. Ah, professor, mas aí o valor que eu ganho lá na mediação é menor do que eu cobraria numa ação judicial. Vai ter inúmeros mais processos. A quantidade compensa, às vezes, o valor, a diferença de valor, que às vezes não é tanta assim. Certo? Okay? Então, olha que isso está no próprio CPC. Relação do parágrafo 3º do artigo 3º do CPC deve ser estimulado, né? Qualquer método de solução de conflito. Não só o judicial, mas a conciliação, a mediação e qualquer outro método de solução de conflitos. Tá? Vão ser estimulados pelos juízes, pelos advogados, defensores públicos e também pelo MP. Mesmo que o processo já esteja em curso, nada impede que o juiz diga, olha, vamos parar esse processo, vem aqui, vou mandar ele lá para o centro de conciliação. Vocês lá, vocês resolvem. Tenta chegar num acordo. Se não conseguir, aí volta para cá. Tá certo? Mas ele pode fazer isso. Tá? E o nosso artigo 165, 65 do CPC, ele vai até mais além, coloquei aqui no slide para vocês, ele vai mais além. E ele diz, né, que os tribunais deverão criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, cujos centros de soluções de consensual de conflitos serão responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Olha que mensagem bacana no nosso próprio CPC, ordem do nosso CPC. Não está dando aqui uma faculdade, mais uma vez, tá? Não está dizendo aqui, os tribunais poderão criar, os tribunais facultativamente criarão. Fala assim, olha, tribunal, você tem que criar o centro de solução consensual de conflito. E hoje nós já temos centros de solução de conflitos consensuais praticamente em todos os estados, né?
praticamente em todos os estados. E aqui em São Luís nós temos lá no próprio fórum, tá? Sarney Costa, se vocês entrarem no fórum, tem as catracas ali, né, de acesso, aí vocês passam direto pelos elevadores, vai até nos primeiros elevadores, lá no fundo. Quando chegar no fundo do fórum, né, passa o forinho, né, aí passa aquela imagem da justiça, aí passa os elevadores novos, panorâmicos. Eu só não sei qual é o panorama que se tem naqueles elevadores lá. Não tem panorama nenhum. O elevador panorâmico foi feito para dentro do fórum, em vez de ser feito para fora. Geralmente, elevador panorâmico, a gente vê o panorama, né, afora, a paisagem lá fora. Esse nosso aqui a gente vê as estruturas metálicas dele, subindo e descendo. É o panorama que a gente vê. Mas está valendo, né? Desafogou bastante os elevadores pequenos que tinha lá. Eu não uso elevador mesmo. Né? A única ginástica que eu faço é subir a escada. Né? Então, quando eu vou para o fórum, geralmente eu tenho muito processo de fazenda pública, que é o 7º andar. Eu subo 146 degraus. Ou é 152, não faltou agora não é. Mas é 146, 152 degraus para chegar no 7º andar. Chego lá botando os bofs para fora. Mas é uma ginástica, né? Não gosto de elevador. Então você passa aqueles elevadores panorâmicos, vai até o final. Lá na parede, você vai olhar à direita, e aí você vai ver lá o Centro de Conciliação. O Centro Judiciário de Conciliação. Tá certo? Onde tem as sessões de conciliação. Então, nós já temos lá. E é lá, talvez, que vocês vão assistir algumas audiências esse semestre, tá bom? Bom, essas disposições do CPC, essas ordens do CPC, são interessantes, pessoal, porque, como disse a vocês, ajudam aí a desafogar o judiciário, né? Vão tirar lá do juiz, da vara, essa atribuição de tentar solucionar o problema numa conciliação, né? Deixa para quem tem especialização nisso, que são os conciliadores, os mediadores que fizeram cursos para isso, estão lá se especializando, já tem inúmeros processos que eles conseguiram intermediar, e mediar e conciliar, né? Então, a ideia de conciliação, a mente deles é conciliação, tá certo? Fica muito mais fácil para conciliar do que se for tentar fazer isso perante o juiz, certo? E eu digo para vocês que esses centros de conciliações são independentes, tá, pessoal? Eles possuem locais próprios, salas próprias, materiais próprios, tá certo? Não são vinculados ao juízo, não, certo? Beleza? Então, eles têm lá a sua independência tranquila, para que não haja aí nenhuma vinculação e a parte perceba que, na verdade, seria o judiciário disfarçado. Não, a parte tem que estar totalmente ali livre, cônscia de que ela está não diante de um juiz, não diante do judiciário, e que ela é quem vai dar a solução para o seu problema. E aí isso facilita muito, porque a parte se sinta à vontade, né, para realmente chegar num acordo, realmente chegar a uma solução. Dúvidas? Olha, pessoal, como no PNV Online, vocês podem fazer perguntas no chat, tá? Podem fazer uma pergunta aí no nosso fórum, discussões, fica à vontade também para esclarecimento. Okay. Mas para nós encerrar, temos aí 7 minutos. Só fazer essa diferenciação entre mediação e conciliação. A gente está falando mediação, conciliação, mediação, conciliação. Há diferença? Sim, há diferença, mas é uma diferença muito singela, tá? Às vezes vocês vão ver que o TPC ele confunde, ele fala de uma coisa como se fosse da outra, tá? E a doutrina também, né? Então, é muito singela. A linha que divide a mediação da conciliação é muito tênue. Tanto que eu estou estudando mediação e conciliação junto com vocês, em conjunto. Lá no tópico, nós colocamos lá mediação e conciliação. Quando o CPC fala, ele fala mediação e conciliação sempre em conjunto, porque a diferença é muito simples, é muito singela. Porém, cai em prova essa diferença. Então, eu vou trazer essa diferença para vocês, para que vocês possam, né, já estar habilitados, saber quando é uma mediação e quando é um caso de conciliação. Certo? Então, vamos lá. Mediação, nós vamos levar uma lide para o mediador sempre que entre as partes daquele problema houver um vínculo social ou familiar anterior. Tá certo? Então, toda vez que entre as partes tiver um vínculo social ou familiar, um conhecimento entre as partes antes daquela lide,
eu prefiro levar essa lide, essa causa para o mediador e não para o conciliador. Certo? Professor, como assim? Dá um exemplo para nós. Porque aí, lide de família. O marido e a mulher estão brigando, vão divorciar, estão discutindo sobre pensão e sobre guarda de filhos. Certo? É uma longa briga, uma briga longa. Certo? Se eles resolvem procurar um terceiro para solucionar essa questão de quem fica com a guarda, como é que será a guarda, pensão, valores de pensão, quem é o melhor, o mais habilitado para resolver essa situação? Ora, como eles têm esse conhecimento anterior, tem esse vínculo familiar entre eles, o melhor profissional para resolver é um mediador e não um conciliador. Certo? Então, eu prefiro levar ele para a mediação. Porque na mediação, vocês vão ver que são as partes que dizem como elas querem solucionar o problema. O mediador só vai conduzir as partes para que eles cheguem eles próprios em uma solução do conflito. Certo? Às vezes, o mediador ele vai apenas restabelecer a conversa que foi quebrada entre as partes. O marido e a mulher já não têm mais condições de falar. A situação deles chegou no estágio que eles não têm mais condições de conversar um com o outro. Não tem mais conversa. Quando um começa a falar, o outro já grita, corta e não ouve. Não tem diálogo. Então, o mediador vai fazer o quê? Vai restabelecer esse diálogo. E 90% das vezes, quando você restabelece o diálogo entre duas partes, elas conseguem chegar à solução do conflito. Às vezes, o que faltava era só isso. Então, o profissional melhor para uma atuação dessa é o mediador. Porque há esse vínculo social entre as famílias. Certo? E na conciliação? A conciliação é quando não há esse vínculo anterior entre as partes. Tá? As partes, muitas das vezes, sequer se conheciam. As partes sequer se conheciam. Certo? Então, neste caso, eu posso levar para uma conciliação. Certo? Porque as partes não tinham esse conhecimento prévio, não tinham diálogo. Eu não vou procurar restabelecer o diálogo entre as partes, porque eles não tinham diálogo, podem restabelecer aquilo que não existia, certo? Então, se as partes não tinham esse diálogo antes, não adianta levar para um mediador, eu prefiro levar para um conciliador, porque ele vai saber conduzir essa causa, tá certo? De forma a permitir que aquelas partes se conversem, a iniciar um diálogo entre as partes. Okay? Essa é a diferença. Professor, onde está isso daí? Está no código essa diferença? Está no código. Coloquei aqui no slide para vocês, parágrafo 2º e 3º, tá? Do CPC, do artigo 565 do CPC. Diz assim, ó, o conciliador que atuará preferencialmente. Professor, isso que você está falando é padrão, é regra, não pode ser modificado? Pode. Quem pode dar opção? Preferencialmente, tá? Não diz aí que é uma obrigação. Então, diz lá, o conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer constrangimento e intimidação para que as partes conciliem. Lógico, né? Não pode. A ideia é conciliar, não pode chegar outro concilia, outro vai para a cadeia. Não é conciliação, é ameaça. Tá? Então, não era nem necessário o código ter colocado isso, mas, para que não fique dúvidas, né, o código colocou. E o parágrafo 3º fala do mediador, diz assim, ó, o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, olha aí, eu até grifei, auxiliará os interessados a compreender as questões dos interesses e conflitos, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Excelente esse conceito aqui de mediação, tá, pessoal? A pessoa que criou esse conceito, ele pensou bastante. Porque a ideia da mediação é exatamente essa. O mediador ele vai apenas auxiliar as partes a compreender, né, as questões que envolvem eles e procurar restabelecer que as próprias partes conversam. O mediador ele não dá pitaco, ele não diz quem está certo e quem está errado, tá certo? Ele apenas coloca a situação para as partes poderem dialogar. Vocês já perceberam quando a mulher briga com o marido, que não tem mais conversa, que vão divorciar, só conversam aos gritos? O coração já está distante. Né? Quando casa, é aquela promessa, né, de amor para sempre, até que a morte nos separe.
Tá? Vocês já perceberam o casal de namorado, como é que eles conversam? É bem baixinho, né? Meu amor, meu bem, bem baixinho. Os corações próximos. Então, as pessoas, pelos corações estar próximos, elas conversam baixinho. E quando eu digo que o coração está próximo, estão colados. Às vezes um está numa cidade, mas eles estão conversando bem baixinho, até pelo WhatsApp. Ô, meu amor, tudo bem contigo? Pega a ligação aqui, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Bem baixinho. O coração está próximo. Mesmo estando distante, o coração está próximo. Mas quando perde o amor, perde a consideração, perde o respeito, aí só fala aos gritos. Por quê? Mesmo estando pertinho do outro, só consegue falar gritando, porque o coração já se distanciou. Certo? Então, se o coração se distanciar, as pessoas podem estar próximas, mas não conseguem mais falar baixo. Tem que gritar para o outro ouvir, porque o coração já está longe. E aí não tem mais diálogo. Então, normalmente, é nessas situações que o mediador vai intervir e restabelecer o vínculo. Tá certo? E restabelecer, não vínculo conjugal, vai restabelecer a comunicação. Como um já não consegue mais ouvir o outro, tem que gritar para ouvir, e lá na sala de conciliação não vai poder gritar, então aí se restabelece a conciliação, tá certo? Se estabelece a comunicação entre as partes, e elas próprias conseguem chegar, muitas vezes, numa solução do conflito. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Observe que o parágrafo 2º e o 3º do 65 é muito singela a diferença. Ok? Pessoal, nós vamos parar aqui, porque já deu as 10 horas, né? Vou escrever que eu estou parando, tá, beleza. E o vídeo também não ficar muito grande, mas vou ficar à disposição de vocês no AVA, para que vocês tirem as dúvidas e respondam as perguntas que vocês assim quiserem. Tá bem? Então, um abraço, sejam bem-vindos nesse início de período, um abraço para todos, beijo no coração e até a próxima.